Olá pessoal, o canal Professor Showa está de volta. Agora nós vamos ver um vídeo em que a gente resolve uma questão de mecânica. Nós vamos resolver uma questão de vetores, tá? Vetores. E nessa resolução nós vamos pegar três vetores que formam ângulos diferentes com os eixos cartesianos, tá? E encontrar a resultante trabalhando o método das projeções, usando os versores. Lembra o que é versor? Se não lembra, assiste. Se lembra, veja, essa maneira também é boa, é prática, ok? Então, fique ligado, assista nosso vídeo, fique de olho, deixe seu like, tá? Compartilhe nossos vídeos, ok? Mas antes, vamos à vinheta. Põe a vinheta aí, Marciano! Olá pessoal, canal Professor Showa, o show de física vai responder para vocês agora uma questão de vetores com o uso do método das projeções, tá ok pessoal? Então vamos ver aqui, essa questão diz o seguinte, nós temos aqui um eixo cartesiano, aqui o plano cartesiano, certo? E nesse plano cartesiano nós temos aqui o eixo X e o eixo Y. Eixo X e eixo Y, ok? E há três vetores nesse plano. Nós temos aqui um vetor pequenininho, um vetor A. Aqui está o vetor A. Certo? Ele forma 30 graus, ele faz 30 graus com o eixo horizontal, o vetor A. O módulo dele é igual a 10. Temos o vetor B, que é maior, que forma 30, o B está a 60 graus do eixo X. Então, o B, nós vamos ter aqui, ó, tudo isso, tá? Tudo isso aqui é 60 graus com o eixo X, tá ok? E temos um vetor C que está no terceiro quadrante, no segundo quadrante. O vetor C, bem aqui no segundo quadrante, certo? Esse vetor C, ele forma com o eixo X 120 graus. Então, tudo isso aqui é 120 graus, ou seja, para o eixo X aqui, o lado oposto do eixo X, ele tem 60 graus. Certo? Porque o todo aqui, passando pelo primeiro e segundo quadrante, nós temos 120 graus. Então, aqui eu tenho só 60. Ok? Então, sendo assim, a questão nos diz que o vetor B tem um módulo 20 unidades e o vetor C tem um módulo 30 unidades. Então, a questão nos pede qual o vetor resultante da soma de A com B e com C, certo? Qual a resultante da soma desses três vetores? Então, vamos encontrar essa resultante, tá ok? Primeiro, vamos ver, ó, vamos encontrar as projeções dos vetores A, B e C, todas as componentes deles. Então, vamos ver, para o vetor A, eu vou calcular a projeção AX, que vai ser o quê? O módulo do vetor A vezes o cosseno do ângulo de 30 graus, porque ele tem aqui uma componente, olha só, aqui nessa região, que é a sua componente x. Então, quanto dará isso aqui? O módulo de A é 10 e o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Resultado, nós teremos então 10 dividido por 2 dá 5, 5 raiz de 3 é o módulo de A, certo? Vamos fazer a mesma coisa de AX. Vamos fazer a mesma coisa com a componente Y, ou a projeção Y do vetor A, ok?
A projeção y do vetor A vai ser o módulo de A vezes o seno do ângulo de 30 graus. Então, ele tem aqui, ó, nessa direção, ele tem aqui uma componente y, certo? Uma componente y, que vai ser o quê? O módulo de A é 10 e o seno de 30 é 1/2. Então, nós vamos ter o valor de 5 unidades. Resultado, conhecendo esses dois valores, nós podemos dizer que o vetor A, que pode ser escrito assim em função dos versores, ó, AXI mais AYJ, certo? O vetor A, ele tem as seguintes componentes. Ele está no primeiro quadrante, então as duas componentes dele são positivas, né? Ele está no primeiro quadrante. Então, nós vamos ter aqui 5, o AX é 5, raiz de 3i, positiva, e o AY também é positivo, 5j, certo? Ambas são positivas. Vamos fazer agora a mesma coisa com o vetor B. O vetor B, as componentes de B. Bx será o quê? Será o módulo de B vezes o cosseno de 60 graus. Veja que o vetor B, ele, com o eixo x, ele está formando um ângulo de 60 graus. Então, ele teria aqui a sua componente nesta direção, certo? Nós teríamos a componente do B aqui também, ok? Então, essa componente vai ser o quê? O B tem módulo 20 e o cosseno de 60 é 1/2. Então, 20 por 2 vai dar 10. Então, a componente x do B vale 10. Vamos ver a componente y do B. By será igual a B vezes o seno de 60 graus. Quanto é o valor de B? É 20. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Resultado, nós teremos então a componente y do B, que estaria aqui, ó. Componente y do B, que estaria para cá, ela tem um módulo de 10 raiz de 3. Resultado, o vetor B, que poderia ser escrito assim em função de suas componentes e dos versores I e J, né? O vetor B, que seria o quê? Bxi mais Byj, como ele está no primeiro quadrante, as duas componentes dele são positivas. Então, nós vamos ter que o vetor B, ele terá Bx vale 10, positivo, 10i, mais o By também vale 10, só que é 10, raiz de 3, j. Então, temos aí o vetor B em função de suas componentes. Vamos agora ver o vetor C. A componente x do vetor C é o módulo de C vezes... Perceba que o vetor C está formando 60 graus com o eixo x. Então, a componente de C, olha só, ela está aqui no segundo quadrante, ela aponta para a esquerda. Então, essa componente ela é negativa, né? É negativa. Vamos já botar o sinalzinho aqui. Aí vai ficar C vezes o cosseno de 60 graus. Quanto mede C? 30 é o módulo dele. E o cosseno de 60 é 1/2, certo? Então, nós vamos ter 30 por 2 igual a 15. Mas o que eu falei? Que o Cx ele aponta para a esquerda, então vamos lembrar que ele tem um valor negativo, porque está no segundo quadrante, certo? Os outros eram positivos porque estavam tudo no primeiro quadrante. Vamos ver o CY. A componente y do vetor C é C multiplicada pelo, aqui nesta direção, ó. Aqui eu terei o CY, certo? CY. E o C, ele está oposto ao ângulo de 60 graus. Lembre-se que o C ele forma 120 com o eixo X, aqui passando pelo primeiro e segundo quadrante, no sentido anti-horário, mas podemos botar aqui o suplemento dele, 60 graus, que é o que eu estou trabalhando. Então, vai ser C vezes o seno de 60. O C vale 30
e o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Com isso, você vê que ele está no sentido positivo do eixo x, então ele é positivo também. Vai ter 15 raiz de 3, é o valor dele, 15 raiz de 3, mas é positivo. Então, só a componente x do c deu negativo. Resultado, o vetor c pode ser escrito como sendo cxi mais cyj. Ou seja, o vetor c vai ser, ó, o elemento x do c é para a esquerda, está no segundo quadrante, então é negativo, olha aqui, negativo. Então fica menos 15i, certo? Mais o elemento y é positivo, está no sentido positivo do eixo, mais 15 raiz de 3j, certo? Mais 15 raiz de 3j, ok? Então, nós temos aí os 3 vetores calculados. Vamos em diante. Vamos adiante aqui. Bem, agora nós vamos calcular a resultante desses 3 vetores, que vai ser a soma do vetor A com o vetor B com o vetor C, a resultante, certo? Então, podemos escrever o seguinte: quem é o vetor A? O vetor A, nós calculamos agora há pouco, ele é 5 raiz de 3i mais 5j, ok? Quem é o vetor B? O vetor B ele é 10i mais 10 raiz de 3j. E quem é o vetor C? O vetor C nós calculamos também, o vetor C deu menos 15i mais 15 raiz de 3j. Ok? Então, nós podemos, ó, somar tudo agora, né? Somar todos os termos comuns e encontrar o vetor R resultante. Esse vetor R será, vamos ver, ó, 5 raiz de 3i mais 10 menos 15. Então, nós vamos ter 5 raiz de 3 menos 5, né? Porque 10 menos 15 dá menos 5. Tudo isso vezes o vetor i. Mais, no eixo y, 5j, 10 raiz de 3j mais 15 raiz de 3j. Então, vai dar 5j mais 10 com 15 dá 25 raiz de 3. Então, vai ficar 5 mais 25 raiz de 3j. Ok? Mais 25 raiz de 3j. Então, aqui nós temos o vetor R. Perceba que esse vetor R, ele tem aqui, ó, sua componente Rx vezes I, mais a sua componente Ry vezes J, olha só, certo? Então, sendo assim, vamos calcular aqui, nós vamos ter que o vetor R será, aqui, 5 raiz de 3 menos 5, vai dar o valor de 3,5. 3,5i, certo? Porque 5 raiz de 3 é 8,5, que é 5 vezes 1,7, 8,5 menos 5 dá 3,5, mais 5 mais 25 raiz de 3. 25 raiz de 3 dá o valor de 42,5, que é multiplicando 25 por 1,7 aproximadamente. Então, dá 42,5. 42,5 com 5, vamos ter o valor de 47,5J. É a componente Y. Ok? Então, aqui nós temos o vetor R. O vetor resultante é este aqui. Só que nós não temos o seu módulo. Perceba que ele tem as duas componentes positivas. Então, ele está onde? Ele está no primeiro quadrante. Primeiro quadrante é a posição dele. Agora, nós não temos o módulo dele. Como podemos fazer? Vamos usar o teorema de Pitágoras, né? Então, nós podemos fazer R ao quadrado
vai ser o rx ao quadrado mais o ry ao quadrado. R ao quadrado será igual a 3,5 ao quadrado mais 47,5 ao quadrado, certo? Então, nós vamos ter o seguinte. Daqui nós vamos tirar que R ao quadrado será igual. 3,5 ao quadrado vai dar 12,25. E 47,5 ao quadrado dá 2.256,25. Somando tudo isso, nós teremos 2.268,5 como sendo o valor total. Mas precisamos extrair essa raiz, então R será igual a raiz quadrada de 2.268,5, raiz quadrada disso, que vai ser, então, vamos descobrir que o valor de R será, o módulo de R será aproximadamente 47,6, certo? Então, esse aqui é o módulo do vetor R, 47,6, e aqui está o vetor. Perceba que o vetor está no primeiro quadrante. Ok, pessoal? Então, nós temos aí a resolução de uma questão de soma de vetores pelo método das projeções. Um forte abraço e até logo mais. Fique ligado no canal Professor Uchoa, o show de física.